dele. Pai querido, Pai celestial, muito obrigado pela preciosa oportunidade que tu nos concedes nesta quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Obrigado por mais uma oportunidade, por mais um momento, por mais um presente que é a vida e a saúde que tu tens concedido para estarmos aqui. Obrigado também pelas dificuldades, pelas turbulências, pelas aflições, pelas tribulações. Diz a tua palavra: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E graças te damos, porque apesar de tantas e tantas lutas, temos a segurança de que o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos dará graça para vencermos e superarmos a todas as nossas limitações. Obrigado, ser conosco. Abençoa os alunos que não poderão estar aqui, ser com eles, sustenta-os da vitória nas suas dificuldades, lutas e problemas. Os alunos que eventualmente chegarão atrasados por razões de trabalho ou outras razões, seja com eles também. E os que já estão presentes, ser conosco, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para recebermos com profundidade e alegria a tua santa palavra. Obrigado, oramos, entregando tudo aos teus cuidados, agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, graça e paz do Senhor a todos os que estão conosco. Estamos aqui na nossa terceira aula do módulo 1, Escatologia Bíblica 2. Terceira aula, módulo 1, Escatologia Bíblica. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Antes de iniciarmos, deixa eu entrar em rápidos anúncios, rápidos. Vocês observaram que eu fiz algumas poucas horas atrás, ou minutos atrás, a postagem dos sermões que eu estava devendo a vocês, né? O sermão expositivo 1 e 2 e o textual 2. Então, se você quiser fazer a sua coleçãozinha ou a impressão dos sermões, né, da matéria que ficou para trás, fique bem à vontade. Mandei no formato de foto e no formato PDF para facilitar a impressão, caso vocês assim desejam fazê-lo. Outro sim, decidi adiar ou prorrogar a data do trabalho de homilética, porque até então eu recebi só de poucos alunos. Dos 13, só recebi de 3 alunos, e é um pouco preocupante. Então, eu estendi de hoje para mais 15 dias. Se até o dia 30 você, aluno, infelizmente, não entregar, não tem outra data que eu possa prorrogar, aí você vai ficar sem nota, e sem nota não vai ser aprovado nesta matéria. Entende? Então, você tem de hoje a 15 dias. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? 30 de agosto. Tá aí, mandei uma mensagem no grupo. Pode ser, você pode enviar lá no nosso privado do WhatsApp, ou seja, no nosso privado do WhatsApp, ou ao nosso e-mail que está ali, é o prestesfilho44@gmail.com. Então, faça um esforço. Não tem problema, se você entregar até 23 horas e 59 minutos da sexta, 30 de agosto, está de bom tamanho. Entrou em meia-noite, em 1 minuto, do dia 31 de agosto, pode acreditar que eu não vou te receber. Porque eu aprendo com Jesus, né? Na parábola das 10 virgens, né? Quando a porta fechar, fechou. Não tem como passar pelo outro lado. Então, anote aí. 30 de agosto até as 23 horas e 59 minutos ou 11 horas e 59 p.m. Eu estou aqui, estou acordadinho na boca do canhão ou na boca da urna esperando você, aluno, enviar o seu trabalho de homilética. Pode ser por foto, você fotografa página por página direitinho e me manda no meu privado do WhatsApp, ou pode enviar tudo ao meu e-mail. Até agora, só 3 alunos fizeram a entrega. Então, você tem mais 15 dias para depender da graça e da bondade do nosso Deus. Boa noite, a paz do seu irmão Edmilson, me ouve? É. Maravilha, tá lá, tá me ouvindo. Se ele não tivesse me ouvindo, ele não me responderia. Tô te ouvindo, sim. Tá me ouvindo bem aí? Graças a Deus. Está ali batalhando, né, com o novo aparelho dele, né? E está feliz da vida, né? Pensa no homem que está sorrindo à toa. Parece que ganhou o terceiro ou quarto filho. Eu levei o computador para dar
uma mexida lá e o rapaz formatou ele todo de novo. E, Hum, e amanhã, já era para ter buscado ele, mas amanhã à noite eu devo ir lá buscar. perfeito. Mas o seu tablet não fica para trás, não. O seu tablet está, ó, lhe ajudando bastante, né? Porque o irmão está com um excelente aparelho que ajuda muito, muito, muito. Irmã Aline acabou de entrar, mas talvez você está fazendo ali os seus ajustes. Irmã Aline, a senhora me ouve? Sim, pastor, a paz do Senhor. Maravilha, mas imaginava que a senhora estava fazendo os ajustes, às vezes assim, não é fácil, é um pouquinho complicado. Mas deixa eu voltar aqui a fita para quem não pegou, ok. A data do trabalho de homilética eu decidi prorrogar. Então, até o dia 30 de agosto, sexta-feira, 11 horas e 59 minutos da noite. Vou estar acordadinho esperando, né? Se dá meia-noite, meia-noite e um, do dia 31, eu já não vou receber mais, infelizmente. E o que vai acontecer? Você fica sem nota e não vai ser aprovado nesta matéria, tá bom? Aí fica a sua escolha. Qualquer dificuldade que vocês tenham no caminho, fiquem à vontade em se comunicarem comigo, me consultarem. Eu estou aqui à disposição, irmãos. Se eu, na hora que o aluno se comunicar comigo, eu não puder atender, pode acreditar que no mesmo dia, entre 1 a 3 horas no máximo, eu me comunico com vocês. A menos que eu esteja numa situação muito apertada, aí eu mando uma mensagem dizendo: olha, hoje não dá, amanhã então a gente conversa, mas eu não vou deixar nenhum aluno pendente sem ajuda, sem assessoria, entende? Eu estou à disposição para ajudar no seu trabalho, ou pelo menos orientar, né? Eu não posso dar as respostas, não faz sentido, mas orientar se alguém estiver com dificuldade, estou aqui à disposição. Pode contar comigo. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo, que eu tenho certeza que todos estão me entendendo. Isso, maravilha. Pastor Se alguém Luiz, não está me... Fale comigo. deixa eu falar com o senhor. Se por acaso a pessoa não conseguir concluir a matéria, essa matéria, ela pode, quando o senhor estiver fazendo uma outra turma, com essa mesma matéria, a gente pode repetir ela? Ou como é que pode? Sim, Isso aí só é que, só, só um exemplo. só que tem uma situação um pouco curiosa. Essa matéria praticamente é uma das poucas que correm quase que paralelamente com uma outra turma, né? Nós temos uma turma da terça-feira que tivemos paralelamente, inclusive o esposo da nossa irmã Angélica, que está conosco, né, ela pode confirmar isso, o esposo dela recentemente terminou essa matéria de homilética na terça-feira, então não tem como, se o irmão perder nessa, já era, ela não volta mais nem aqui e nem na terça, só dentro de 16 meses. Ah, sim. Aí o irmão ficaria, infelizmente, com essa matéria perdida, né? Então, eu, Uhum. eu sugiro o irmão se esforçar na medida do Vou possível. fazer. Em caso extremo, extremíssimo, extremíssimo, tá? Já quero abrir um segundo leque. Eu daria uma provinha de múltipla escolha baseada no conteúdo da apostila, no conteúdo teórico da apostila, que aí já não seria mais na questão dos esboços. Vocês se lembram? A Uhum. apostila tem um Uhum. conteúdo teórico, que já não mexeria com a questão dos esboços. Isso para o aluno não ficar definitivamente, completamente perdido na matéria, Uhum. tá? Que o correto é o aluno tentar se esforçar a fazer os trabalhos na base dos esboços. Mas em caso extremo, último caso, não tem mais solução, então eu aplicaria uma prova teórica baseada no conteúdo teórico da apostila que vocês têm em mãos, tá? De múltipla escolha. Aí vocês estudariam a apostila na parte teórica, não contando com a questão dos sermões, e pronto, aí já resolveríamos da melhor maneira possível. Perfeito, Beleza. gente? Outro sim, também, antes para terminar os avisos, eu enviei um outro arquivo que fala exatamente sobre isso aqui, ó. As correntes teológicas sobre o arrebatamento. Vou ver se eu consigo hoje falar sobre essas correntes teológicas. Eu mandei em formato de foto e mandei em formato de PDF. Tem 6 páginas, tá? Nós, claro, o que pudermos ler, o mínimo possível, vamos ler. Enviei também um grupo de gráficos em 3 slides. Não sei se vocês chegaram a ver. Alguém chegou a ver lá no grupo? De 3 slides, né?
dois são praticamente iguais, né? Um é um pouquinho diferente e os outros dois bastante parecidos. Então, a gente vai trabalhar, provavelmente hoje ainda, não é, com esse material, que é um material suplementar, para ajudar a melhor compreensão desta parte. Nós paramos no slide número 17, que é exatamente este aqui que vai entrar aqui na tela. Deixa eu já virar ele aqui. Deixa eu virar ele aqui, porque ele está em 2 páginas. Isto. Ele está em 2 páginas. Perfeito. Quantos estão enxergando na telinha um slide? Quantos estão enxergando? Alguém está enxergando? Todos estão enxergando. Isso, é o que eu tenho certeza que todos vocês estejam enxergando. Esse é um texto bastante conhecido, que é o texto de Mateus, capítulo 24, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Observe que eu sublinhei aqui 2 palavras, né? A palavra iniquidade e a palavra amor. Depois, o próximo slide é o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui a frase que eu chamo a atenção dos irmãos é o amor de Deus. Mas observem que aqui eu estou falando de iniquidade e amor, Mateus 24, 12, e aqui eu estou ressaltando o amor de Deus. Por quê estas ressalvas? Pastor, isso aqui é o jogo da velha? Isso aqui não tem nada a ver com o jogo da velha. É exatamente o texto grego de Mateus 24, 12 e de Romanos 5, 5. É o texto grego chamado interlinear. O que é um texto interlinear? É um texto que em uma linha apresenta o original do grego koiné e na outra linha em uma tradução do inglês. E na terceira linha, a tradução do inglês específica. A primeira linha, se você me acompanha, está em grego. A segunda linha é a tradução palavra por palavra para o inglês. Na linha lá de baixo é como mostra a tradução. Tá? E essa é a tradução English Standard Version, que diz o seguinte: e por causa da iniquidade que abundará, o amor de muitos se esfriará. Nós vamos fazer a análise de 2 palavras gregas, que é essa aqui, ó, que é traduzida na nossa língua por iniquidade, em inglês é lawlessness, e esta palavra aqui, que é traduzida por amor, só que esta palavra que nós traduzimos por iniquidade no grego, ela é anomia, está aqui, ó, no cantinho, anomia. E essa aqui é ágape. A tradução ao pé da letra de anomia é transgressão ou violação da lei de Deus. E esta palavra aqui, ágape, é o amor sacrificial, o amor divino, pois Romanos 5:5 tem a mesma exata palavra grega. Ó, aqui em Romanos 5:5 ela aparece de novo, ó, ágape, o amor sacrificial, o amor divino. E aqui nós temos a explicação pela concordância de Strong's, que a melhor concordância é a melhor e a maior concordância bíblica que existe hoje. Infelizmente, ela não existe em língua portuguesa, só está disponível em inglês, espanhol, francês, alemão e italiano, mas em português ainda ela não foi publicada. Aqui dá a explicação da palavra anomia, né? Que vem de ilegalidade, violação da lei, iniquidade, transgressão da lei, injustiça, e aí vai. E aqui do outro lado explica-se a definição de ágape, que é afeição ou benevolência, amor, a festa do amor, a dedicação, caridade, e assim vai. Mas, na verdade, a tradução ao pé da letra é amor sacrificial, o amor divino. Por que eu estou ressaltando isso?
Porque o amor ágape, tá? Além do amor ágape, existe o amor storge e o amor filéu, mas no alvo do nosso estudo é o amor ágape, o amor sacrificial. Só os cristãos têm esse amor. E é interessante que está dizendo aqui, né, que por aumentar a transgressão ou a violação da lei de Deus, o amor sacrificial vai se esfriar. Mas vai se esfriar onde? Do coração dos servos de Deus. E isso é importante porque é um dos grandes sinais da segunda vinda de Jesus, que hoje a iniquidade está aumentando, a transgressão, a violação da lei de Deus está aumentando e, obviamente, que o amor dos cristãos está se esfriando. O pastor Luiz, Passando... Sim, senhor. e essa questão aí do amor esfriar, isso aí o mundo também, as pessoas que estão no mundo participam também? Esfria o Não, coração deles também? Ou somente não, o da porque gente? o mundo não conhece esse amor. Esse é Ah, o amor divino, entende? Por isso que o texto aqui que eu uhum, estou expondo é o ágape, é o amor divino, é o uhum, amor sacrificial, é o amor que o Espírito Santo derrama no coração, na verdade, dos cristãos. Então, este amor, só quem tem ele somos nós, os regenerados, os salvos. Os que não têm Cristo não têm esse amor, não conhecem esse amor, e tampouco serão eles afetados. Primeiro, eles não têm esse amor. Por eles não terem este amor, como é que eles podem ser afetados? Não tem como ser afetados. Então, este problema afeta aos cristãos, não é? Aos servos de uhum, Deus que estão correndo o risco de terem este amor esfriado, né? Os mundanos, os que não têm experiência com Jesus, eles não têm nem ideia do que é isso, porque eles não experimentaram e não experimentam o amor de Deus. Foi bom Mudando. abordar esse assunto que tirou a dúvida minha, que eu pensava que era geral, sabe? Não, É, não, não. Isso é todos. somente Ah, dos foi bom. cristãos, né? Aham, Somente dos cristãos, porque a palavra ágape, né, como está lá no texto uhum, original do grego koiné, ela se aplica só aos salvos, unicamente aos salvos, né? Se aqui uhum, aparecesse, ao invés de ágape, a palavra storge, que é amor familiar, ou filéu, que é amor fraternal, esses dois tipos de amor são amor humano, não é? Que todos nós seres humanos temos também o amor storge, que é o amor familiar, e o amor filéu, que é o amor familiar, perdão, o storge, que é o familiar, e o filéu, que é o amor fraternal. Mas o ágape, repito de novo, somente nós, os salvos em Cristo, que temos, que possuímos. E aqui está falando do esfriamento do amor ágape, do amor divino nos corações. Saindo de sal para açúcar, mudando de azeite para água. Esse é um gráfico que talvez vocês nunca viram, e estão vendo pela primeira vez, não é? É uma representação dos três níveis dos mundos: do inframundo, do mundo que vivemos e do mundo espiritual. O inframundo é o mundo que está para baixo, Sheol ou Hades. Este é o mundo que nós vivemos, a Terra. E o mundo espiritual, dividido em três céus, sendo o terceiro céu três níveis. Muito curioso isso aqui, muito interessante. Nós vamos voltar a falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente, mas vamos abrir isso aqui para você entender. Antes da morte e ressurreição de Jesus, as almas dos salvos desciam, não subiam. Desciam para onde? Para um lugar chamado Seio de Abraão. Está aqui, ó. Então, todas as almas dos salvos descia para onde? Seio de Abraão. As almas dos ímpios, dos que não conheceram nem o Messias, a promessa do Messias e nem a Jesus, desciam e continuam descendo para o lugar de tormentos. Este inframundo é chamado de Sheol ou Hades. Sheol é a palavra hebraica para sepultura e Hades é a palavra grega para mundo dos mortos. Se vocês olharem com atenção aqui, tem um tipo de um abismo, uma brecha, estão vendo? Uma lacuna que separa ou separava o seio de Abraão e o lugar de tormentos. Se eu falei separava, é porque hoje o seio de Abraão não existe mais. Como assim? Depois que Jesus morreu e ressuscitou,
antes de ele ressuscitar, ele vai a este lugar chamado lugar de tormentos. Diz a primeira carta de Pedro, se não me trai a memória, eu vou passar o texto para vocês. Jesus pregou aos espíritos cativos. Quem eram esses espíritos cativos? As almas dos ímpios. Por quê? Porque Jesus quis deixar bem claro que eles estavam ali porque eles fizeram por merecer, ou seja, rejeitaram a mensagem do Messias, a mensagem do Salvador, lá no Antigo Testamento, ou a mensagem de salvação que ele mesmo pregou no seu período de 3 anos de ministério na Terra. Então, eles estavam aqui porque fizeram por merecer. Consequentemente, eles estavam conscientes que daqui não sairiam, senão para o trono branco, para receberem a sentença final da sua condenação eterna, sendo lançados a posteriori no lago de fogo e de enxofre. Por outro lado, Jesus depois foi para o seio de Abraão, e ele cumpriu o Salmo 68, versículo 18. Quem pode ler para mim, por favor? O Salmo 68, versículo 18. Quem encontrar, pode abrir o seu áudio, por favor, e ler em voz alta. O Salmo 68, versículo 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Olha que interessante. Obrigado, William. E a menção que o Anote senhor aí. falou está em Sim, 1 Pedro 3, a partir do 18. Ele pregou, isto, 1 fala do Pedro 3, 19. 18. Nós vamos dar uma chegadinha nesse texto, que é bem interessante, mas em conformidade com o texto que nosso querido William, no Salmo 68, 18, leu, vamos também, paralelamente, abrir em Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. 7, 8, 9 e 10. Gostaria de que 4 irmãos pudessem, por favor, ler para nós. Um lendo o 7, outro 8, outro 9 e outro o 10. Quem pode ler Efésios 4, 7, por favor? Essa graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Obrigado. Versículo 8, Efésios 4, 8. Quem pode ler, por favor? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Obrigado. Efésios 4, 9. Quem pode ler? Efésios 4, 9. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. A tradução do irmão Marcos é bem interessante, né? Uma tradução mais explicada. Versículo 10, Efésios 4, 10. Quem pode ler para nós, por favor? 4, 10. Acabaram seus alunos? Eu acredito que não. Aquele que desceu e também mesmo subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Isso. Anota então esse texto de Efésios, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Perceberam? Ele é praticamente parecido ou o mesmo que o Salmo 68, 10. Na verdade, esse texto de Efésios, ele é a explicação do Salmo 68, 18. Alguém percebeu isso ou não? Alguém percebeu isso? Ele é a explicação do cumprimento profético do Salmo 68, 18. Ou seja, o que Jesus na prática fez? Ele transferiu as almas dos mortos justos que estavam no seio de Abraão para onde? Para o nível 2 do terceiro céu, que é o paraíso. Oh! Então o seio de Abraão hoje está vazio, vazio, vazio. Só o lugar de tormentos, que é o Sheol, o Hades, o inferno temporário, ainda está recebendo as almas daqueles que partiram sem a salvação em Cristo Jesus.
mas as almas dos salvos em Cristo já não descem. Ó, sobe para o paraíso. Vamos entender melhor isso aqui. Nós estamos hoje no nível da terra, mas acima das nossas cabeças nós temos 3 céus. Olha que interessante, né? A Bíblia nos ensina sobre 3 tipos de inferno e 3 tipos de céus. E muito interessante. O número 3 é um número muito enigmático, não enigmático, mas muito importante dentro do contexto bíblico. Mas vamos lá, vamos entender esses 3 céus. O primeiro céu é o atmosférico, o céu que nós levantamos os olhos e vemos as nuvens, vemos o azul do céu. Esse é o chamado céu atmosférico. O segundo céu é o sideral, é o céu onde estão os planetas, as nebulosas e as estrelas que os nossos olhos não alcançam, né? No atmosférico, até à noite, alcançamos ver algumas estrelas, mas no sideral existem estrelas que os nossos olhos não alcançam, só alcançam através de binóculos, telescópios ou até mesmo poderosas lunetas em seus respectivos observatórios. Então, este é o segundo céu, o sideral. O terceiro céu, olha só, ele é dividido em 3 níveis. O primeiro nível do terceiro céu é onde reside, onde vive Satanás e os seus demônios. Como é que é? Efésios 2:2, Colossenses 1:16 e Apocalipse 12:7-12 me ensina isso. Vou repetir. Efésios 2:2, Colossenses 1:16 e Apocalipse 12:7-12 me ensinam que Satanás e os seus demônios habitam o primeiro nível do terceiro céu. Por isso que o Paulo diz que ele é o chefe das potestades do ar. Ele é o chefe, ele é o comandante das potestades do ar. E as potestades do ar estão onde? Neste nível 1 do terceiro céu. Apocalipse 12:7-12, já lemos, mas vamos voltar a ler mais à frente. Na segunda metade da tribulação, ou na grande tribulação, o arcanjo Miguel vai travar uma batalha pesada com Satanás e os seus demônios ali no céu, e ele será arrojado, lançado à terra. Ele vai perder a sua moradia neste nível 1 do terceiro céu. E aí a coisa vai ficar roxa neste planeta, porque Satanás vai estar aqui direto com seus demônios. Então ele não está hoje na terra, nem ele e nem os seus demônios. Então toda bagunça que tem hoje no planeta Terra é teleguiada ou feita lá de cima. Então, para vocês verem o poder de Satanás e dos seus demônios. Eles não são o Todo-Poderoso é o nosso Deus. Mas por permissão de Deus, Satanás e os seus demônios lá de cima fazem arruaça aqui na terra, tá? Eles trafegam na terra, mas não habitam na terra. Interessante isso. É um vai e volta, ele sobe e desce, sobe e desce. Mas na segunda metade da tribulação, que será o período da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da tribulação, aí sim, Satanás e os seus demônios serão lançados à terra e vão fazer uma destruição muito mais grave a que hoje estamos vivendo e experimentando. No segundo nível do terceiro céu está o paraíso. E o paraíso é o local onde estão as almas de todos os salvos em Cristo Jesus. Estão plenamente conscientes, desfrutando de muita alegria, louvando a Deus e aguardando. Os que estão mortos hoje no paraíso ainda não estão glorificados, mas aguardando o quê? O arrebatamento. Paulo esteve lá, de acordo com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 2-4. E o terceiro nível do terceiro céu é o trono de Deus. Então aqui está o nível mais elevado do terceiro céu, aonde se encontra o trono de Deus. O livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, diz que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, em um momento dado, se apresentaram ao próprio Deus, ou seja, houve
uma permissão especial de Satanás se apresentar lá no nível 3 do terceiro céu. Mas Satanás não tem mais acesso ao trono de Deus. Só houve um caso, 2 casos na Bíblia. Primeiro, quando ele era o querubim ungido, que guardava a presença de Deus. Ali ele estava tendo acesso ao trono de Deus. E o segundo caso que a Bíblia nos informa é quando os anjos do Senhor se aproximaram dele, né, no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, e aí veio Satanás no meio do pacote. Mas ali foi uma permissão de Deus, tá? Pastor Então, Luiz, sim, eu, senhor. te- eu tenho que perguntar ao senhor agora, se não esqueço. Tranquilo, adiante. É, como o senhor está falando aí do patamar onde Deus habita, todos os anjos podem entrar na sala do trono ou tem alguma ou tem uma especificação de anjo que pode ficar ali e só pode ir lá em cima quando for convidado? Segundo a Bíblia, a habitação dos anjos é no céu. E a maioria deles, a grande maioria, para não dizer 99%, tem acesso ao trono de Deus. A Bíblia não me informa que existem anjos em um nível mais abaixo. Todos estão na presença de Deus. É, entretanto, interessante ressaltar que há uma classe de anjos, tá? Se o irmão puder anotar aí, o irmão vai se lembrar. Há uma classe de anjos que estão voando constantemente ao redor do trono de Deus para proclamar a sua santidade. E quem são eles? Os serafins. Porque o nome serafim quer dizer flamejante ou em fogo. Então, é a única classe de anjos que estão praticamente rodeando o trono de Deus para fazerem o quê? Proclamarem a sua santidade. Dia e noite, eles estão lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É Toda a muito terra está bonito cheia da isso. sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia. Imagina isso, irmão Ednilson. Que coisa linda, que É ministério maravilhoso isso aí, nossa Deus. maravilhoso que Deus deu a essa classe de anjos, tá? Nenhum outro tipo de anjo teve esse privilégio ou tem esse privilégio. Só os querubins estão totalmente entregues a proclamarem a santidade do nosso Deus. Irmãos, É se muito lindo isso aí. pudéssemos ter esse privilégio de fazer a mesma coisa aqui na Terra, mas acho que ninguém aguenta aqui na Terra, né? Está lá o dia inteiro, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Não vai fazer nada. Mas esse é o trabalho dos serafins, né? Eles não têm outra coisa para fazer senão proclamarem dia e noite, dia e noite. Na verdade, na eternidade não tem dia, não tem a noite. É constante, é constante, é constante, é constante. Estão ali proclamando a santidade do nosso Deus. Então, respondendo a sua pergunta, sim, todos os anjos têm acesso direto ao trono de Deus, mas só uma classe de anjos, chamados serafins, é que estão ao redor do trono constantemente proclamando a santidade do nosso Deus. A Deus toda a glória, que Deus nos ajude, né, a proclamarmos a sua santidade dele aqui na terra. Vamos lá, então, passar Pastor, para o... Sim, senhora, por gentileza. fiquei meio confusa agora. É porque na aula passada o senhor disse que quando a pessoa ela morre em Cristo, não sei se eu entendi bem, ela tipo fica aqui dormindo, né? Ou não? Não, não. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, se a senhora puder anotar, seria interessante. Uhum. A Bíblia usa um conjunto de 21 figuras de linguagem. A Uhum. Bíblia usa um conjunto de 21 figuras de linguagem. Eu não vou mencioná-la agora, porque ela fez parte de uma matéria que a senhora, infelizmente, ainda não fez, chamada Hermenêutica e Exegese Bíblica. Creio que a maioria dos alunos já fizeram essa matéria. Das várias figuras de linguagem que temos na Bíblia, existe uma chamada eufemismo. Eufemismo. Qual é a função dessa figura de linguagem chamada eufemismo? Minimizar, aliviar o impacto, o choque
de uma ideia que pode escandalizar, entristecer, que pode trazer uma comoção emocional. A Bíblia, ela é especialista em usar essa expressão, ou essa figura de linguagem chamada eufemismo. E quando se trata da morte, em alguns textos, a Bíblia decidiu não usar, que, por exemplo, e estes estão mortos em Cristo Jesus. Mas diz, e estes estão dormindo. Lembre-se que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, eu creio que a senhora vai se lembrar disso, diante dos discípulos, ele disse, a menina, ela não está morta, ela está o quê? Dormindo, mas na verdade ela estava morta. É que Jesus não quis jogar no peito dos discípulos a notícia que poderia o quê? Escandalizá-los, chocá-los, aterrorizá-los. Mas Jesus foi especialista em usar essa figura de linguagem chamada eufemismo. Quero levar a senhora lá na primeira carta aos Coríntios. Já lemos esse texto, mas vamos ler de novo para ficar mais ressaltado, mais enfatizado na nossa mente. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Se todos puderem abrir, porque eu acredito que essa pergunta da nossa irmã Aline é de interesse de todos, não é verdade? Porque esse tipo de dúvida não pode ficar de jeito nenhum. É como o nosso querido pastor Jurandir, né, nosso querido colega e pastor, aluno, falou esses dias, né? Estamos aqui para estudar escatologia sem pressa. Sem pressa. Na verdade, essa frase veio do irmão Josevaldo, que não se encontra hoje conosco, né? Por alguma razão ele não pôde estar, mas o irmão Josevaldo, até onde eu estou me lembrando, ele chegou a dizer, né, ou pelo menos comentou, que estamos aqui para estudar escatologia sem pressa. Né? Num seminário de 3 dias, a gente corre que nem um desesperado para cumprir, né, a programação. Mas aqui temos, não, agora 15, nós temos mais de 10 aulas pela frente, então vamos lá. 1 de Coríntios 15, 51 está escrito: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, olha só, anote aqui, nem todos o quê? Nem todos o quê? Dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui Paulo também usa essa figura de linguagem para exatamente não chocar aos seus leitores com a ideia da morte, né? Porque a morte nunca foi bem aceita, nunca em momento nenhum, e sobretudo nos tempos bíblicos, né? Nos tempos bíblicos era tido como tabu, era falar sobre a morte era realmente algo preconceituoso, e a Bíblia tomou muito isso a sério, né? Em levar em consideração as culturas. É interessante isso aqui, né? Olha a sensibilidade do nosso Deus, em vez de jogar direto no peito do camarada, né? Tá morto. Está arrebentado. Não, não. Está dormindo. Mas, na verdade, não está dormindo. Tá? Está definitivamente morto. Agora, irmã Aline, é interessante deixar claro que há uma doutrina herética ensinada pelos não metodistas, pelos adventistas, desculpe, pelos adventistas do sétimo dia. Anote aí se puder, ou anotar ou memorizar. Os adventistas do sétimo dia, eles ensinam o chamado sono da alma. O que é o sono da alma? Para eles, a pessoa quando morre, entra num sono completo, tipo um estado de coma, e não se lembra de nada, não está consciente. Uma pessoa que normalmente está num estado de coma, pergunto eu, está consciente? Não. Vive uma vida vegetativa, é bem verdade, mas não está consciente de nada. Muito ao contrário aqui, ó, os mortos em Cristo não estão dormindo lá no paraíso, estão louvando a Deus, estão conscientes de tudo que está acontecendo lá, mas não estão sabendo de nada do que está acontecendo na Terra. Deixa isso bem claro, gente. Na Terra eles estão desligadinhos, não estão sabendo de nada que está acontecendo na Terra, mas lá no paraíso, com a presença de Cristo junto a eles, estão sabendo de tudo, estão conscientes, estão louvando, estão felizes da vida, já estão sabendo que vão ressuscitar,
em corpo glorificado, já estão sabendo que está chegando o momento, não sabem o dia e a hora, mas já estão sabendo, já estão lá, conscientes. Epa, gente, vamos nos preparar que vamos ressuscitar com o corpo glorificado. Imagina, irmã Aline, irmãos, a alegria desse povo lá no céu. Primeiro, porque estão na presença de Cristo, louvando e adorando. Segundo, já estão conscientes que vão ressuscitar em corpo glorificado para nunca mais morrerem e estarem para sempre com Cristo. Meu Deus! Quer melhor felicidade do que essa? É como Paulo disse: viver em Cristo é ganho, mas viver em Cristo é uma bênção, mas morrer é lucro. Por isso que Paulo queria morrer. Não é que ele queria ser um suicida, mas ele entendeu que morrer em Cristo é uma vitória tremenda. Quase que ao mesmo tempo, lá no lugar de tormentos, no inferno temporário, quem está lá está consciente de tudo, não está dormindo, não. Está sabendo que dali não sai. Dali não sai, dali ninguém tira. Vão sair daqui só para a ressurreição, diante do trono branco, para serem sentenciados pelo próprio Jesus e serem lançados no inferno final, que é o lago de fogo e enxofre. Então, quem está aqui no lugar de tormentos ou no inferno temporário, irmãos, estão num desespero só. Não, daqui eu não saio. Só vou sair ressuscitado com um corpo parecido com o nosso que temos hoje, na presença de Jesus, para Jesus dar a sentença final. Ó, teu nome não foi escrito no livro da vida, então, ó, vai embora para o lago de fogo e enxofre. Estão percebendo as duas diferenças? Quem está no paraíso está numa alegria só, consciente de tudo. E quem está no inferno temporário, no Sheol, Hades, lugar de tormentos, está numa tristeza só, que vai piorar, não é? Quando sejam ressuscitados diante do trono branco, lá no finalzinho do milênio. E a alegria vai ser dobrada para os que recebam o quê? A glorificação no dia da ressurreição e do arrebatamento da igreja. Consegui ajudar a senhora, irmã Aline? Se a senhora continuar ainda perdida, me avisa que eu vou colocar a senhora nos trilhos. A senhora não pode ficar perdida. Não, amém, pastor. Entendi. É porque realmente eu já tinha escutado o que o senhor disse, né, dos adventistas, que a pessoa, quando morria, ficava dormindo, Num sono profundo. num sono profundo. É tipo estado de coma, mas não é bíblico, não corresponde isso, né? A prova está lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 21 em diante, na parábola do rico e do Lázaro, né? Estamos vendo ali clarissimamente a consciência de quem estava na época, né, no seio de Abraão, e a consciência de quem estava no lugar de tormentos. Dormindo não estava nenhum dos dois, né? Nem Lázaro, nem Abraão, nem o rico. Estavam todos conscientes. Vamos partir agora para esse texto aqui que é dificílimo, mas vamos sair daqui com ele sabendo. A mulher vestida de sol. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao 6. Isso aqui é um texto difícil. Eu tenho ouvido o pastor dizer, eu nem quero ler esse texto, porque ele é tão difícil que me dá medo. Mas ninguém aqui tem que ter medo dos textos difíceis da Bíblia. Nós temos que, com a graça de Deus, batalhar para compreendê-los e ter a correta interpretação. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler 2 vezes esse texto, são 6 versículos. É um texto bastante difícil, mas nós vamos devagarinho, como já falaram os nossos irmãos, sem pressa. Estamos aqui para estudar escatologia sem nenhuma pressa. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Todos abriram comigo? Apocalipse 12. Isso, busca lá, por favor. Está lá, irmão Ednilson, com um dedão santo, já encontrei. Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Uau, que negócio é esse? Vamos lá, vamos devagar. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho,
que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para ali fosse alimentada durante 1260 dias. Vou ler de novo, prestem atenção, vamos agora pegar detalhe por detalhe de cada versículo. Versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu. Vamos lá, João viu algo estranho, muito estranho. O que ele viu? Uma mulher vestida do sol. Anote aí. Temos que entender os códigos da Bíblia. A Bíblia tem muitos códigos. Então vamos devagar entender alguns deles. Sol, na Bíblia, na maioria das vezes, fala de nações. Interessante. Mar fala de nações. Sol também fala de nações. Mas aí temos uma mulher que não, de momento, não estamos conseguindo identificá-la, pelo menos de momento. Me acompanhe. Mas ela tá ligada com nações, ela tem uma influência sobre as nações. Por que eu estou dizendo isso com tanta segurança? Porque todas as vezes quando você vê um indivíduo vestido de sol, e só existe esse texto nas Escrituras, está falando de quê? De influência sobre as nações. Mas não para por aí. E tendo a lua debaixo dos pés. Olha que interessante. Vestida de sol, influência sobre as nações. Mas a lua estava onde? Debaixo dos seus pés. Lua fala da nação de Israel. Debaixo dos pés fala de governo. Então aqui está ligado com o governo da nação de Israel. E confirma na próxima frase. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Coroa também fala de governo, fala de realeza. Opa! Não apenas de governo, mas também de realeza. Quantos estão me acompanhando? Quantos estão me acompanhando? Esses são os códigos da Bíblia. Não é fácil, gente, são difíceis. Há uma matéria que geralmente se estuda no bacharel em teologia, tipologia bíblica. Quando se estuda tipologia, você descobre todos esses códigos, todos esses significados que se repetem dentro dos 66 livros da Bíblia. Isso é muito lindo, irmãos. Quando a gente aprende a entender e a conhecer essa linguagem tipológica, simbólica, fica mais fácil entender a Bíblia e, sobretudo, as profecias. A dificuldade, a enorme dificuldade que nos trazem as profecias é por nós não conhecermos a linguagem codificada, tipológica, simbólica, não é? Do livro do Apocalipse e, sobretudo, dos demais livros da Bíblia que trazem profecia. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto gritava com ânsias de dar à luz. Está falando ainda de Israel? Sim. Então essa mulher é a nação de Israel, ela simboliza a nação de Israel. Mas o verso 2 nos chama muito a atenção. Por quê? Porque aqui Israel, vamos assim dizer, está grávida, com dores de parto. Mas quem é a pessoa especificamente aqui? Alguém pode imaginar? Vamos lá. Se você já leu alguma coisa, se ouviu alguma coisa, quem você imagina que aqui está representando a Israel no versículo 2? É uma mulher.
Para mim, pastor, é a plenitude da igreja. A igreja. Ok. Alguém mais tem alguma opinião clara? Eu acho que a irmã Angélica, ó, deu uma passadinha para a esquerda e eu acredito que não pegou o fio da meada. Mas tudo bem. É a opinião dela. Mas alguém mais imagina? Quem é a mulher aqui que representa Israel? Jesus? Não. Não? Não. Jesus teve dores de parto alguma vez? Temos que partir desse princípio bem claro. Aqui é Maria, mãe de Jesus, representante da nação de Israel. Aqui também não pode ser a igreja, porque estamos falando de Israel. Uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja. Escute o que eu vou dizer, vai soar como chocante. Você vai encontrar hoje nas redes sociais e também você vai ouvir de vários púlpitos uma declaração que não é bíblica. Parece ser bíblica, mas não tem nenhum arcabouço, nenhum apoio, nenhum respaldo bíblico. Qual é essa declaração estranha? Muitos estão aí ensinando e pregando o quê? 2 pontos. A igreja é o Israel de Deus. Hã? Já viram isso? A igreja é o Israel de Deus. Não existe isso em nenhum lugar da Bíblia. Só o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, que o apóstolo Paulo, magistralmente pelo Espírito Santo, nos explica a razão da queda da nação de Israel, no seu fracasso de não aceitar a Jesus Cristo como Messias. Pega lá o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, separa um tempinho essa semana e lê com atenção. Aí você vai entender a razão que a nação de Israel fracassou em não aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o seu Messias. Mas o versículo 2 aqui aponta para Maria, né? Maria, representante de Israel, a mãe de Jesus. Agora o negócio fica mais estranho. Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, ou seja, João viu 2 sinais. Está me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? João viu 2 sinais. O primeiro, dessa mulher vestida de sol, que aponta na representação de Maria, mãe de Jesus, como representante legítima da nação de Israel. Mas o versículo 3, João vê outro sinal, totalmente distinto, totalmente diferente. Totalmente, não tem nada a ver com o primeiro sinal. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Agora complicou. Aí você vai dizer, ih, pastor, tá baseado naquela série, né, do Max, né? A Casa do Dragão, The House of the Dragon, tem nada a ver. Nada a ver. Primeiro, o dragão nunca existiu. O dragão é uma figura mitológica. Se você pesquisar a fundo, dragão, não existe esse animal que cospe fogo pela boca. Não existe. Isso é uma figura da mitologia. Nem na pré-história, na época dos dinossauros, dos pterodátilos, do homem das cavernas, existiram os dragões. Não, não, não. A figura de um dragão na Bíblia é uma figura que representa ao próprio Satanás, não é? É a figura do mal. E olha só, e esse dragão não é um dragão qualquer, ele é vermelho. Porque na mitologia germânica, francesa, escandinava, tem dragões verdes, tem dragões marrons, tem dragões até amarelos. Mas aqui está falando de vermelho, que aponta exatamente o vermelho na Bíblia, aponta para Satanás. Mas olha que estranho, esse dragão tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Olha só, anote aí, cabeças, chifres e diademas. O que isso finalmente quer dizer? Vai comigo lá agora, em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Isso aqui não é fácil não, meu irmão. Isso aqui é difícil. Isso aqui é difícil.
Apocalipse capítulo 17. Quem pode ler para mim o versículo 7 e 9? Apocalipse capítulo 17, versículos 7 e 9. Quem pode ler em voz alta, por favor? Um irmão me leia o versículo 7 e o outro me leia o versículo 9. Apocalipse capítulo 17, por favor. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual 7 cabeças e 10 chifres. A qual Opa, tem para tudo 7 aí. cabeças e 10 chifres. Isso, meus irmãos, vamos parar tudo aqui por um momento? O que é isso? Estão vendo aí que tem uma enorme coincidência? De novo, 7 cabeças e o quê? E o quê? E o quê? 10 chifres. 10 chifres. Mas observe que aqui é diferente a mulher, não é a mesma mulher. Opa, é uma outra mulher acompanhado de um animal que aqui é chamado de besta. Opa, mas repete-se, 7 cabeças e 10 chifres. Mas vamos ver a interpretação no versículo 9? O que quer dizer, então, essas 7 cabeças e 10 chifres? Vamos lá, versículo 9. Quem pode ler para mim o versículo 9? Apocalipse 17, 9. Ninguém pode ler para nós, por gentileza? Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Oh. Versículo 12, por favor, o 12 agora, o 12. Apocalipse 17, 12. Então, estão anotando? Então, Apocalipse 17, 9. Perdão, Apocalipse 17, 7, 9 e agora o 12. O 12. Quem pode ler para mim? O 12. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período para reinarem com a besta e concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Se os irmãos estão lendo com atenção e observando os detalhes, observem isso aqui com atenção, por favor. Não é normal, não é comum, não acontece sempre dentro do livro do Apocalipse o próprio texto trazer interpretação de outro texto dentro do livro, embora com uma certa distância, ok? Isso não é normal. Mas aqui nós estamos vendo um dentre poucos casos que dentro do livro do Apocalipse vamos fazer o quê? Uma ligação de paralelismos, ou seja, repetição de mesmas expressões e mesmos termos em situações diferentes. Já anote aí, aqui são 2 situações diferentes. A situação de Apocalipse 12, 1 a 6 é completamente diferente. A de Apocalipse 17, 7, 9 e 12, totalmente diferente. Mas está havendo o quê? A repetição de uma mesma figura de linguagem, a repetição de um mesmo paralelismo, que para que entendamos que a Bíblia, ela lança mão desse recurso para nos ajudar a interpretar certos textos que entre nós são difíceis e enigmáticos. Então vamos lá. Baseado no que acabamos de ler, qual o significado então destas cabeças e desses chifres? Vamos lá. As sete cabeças simbolizam exatamente o quê? Pelo que acabamos de ler. Se alguém prestou atenção na leitura. Nós acabamos de ler. A menos que os irmãos não perceberam ou tiveram a devida atenção na leitura. 7 montes. 7 montes. Anote aí. Então, as 7 cabeças estão significando, apontando para quê? 7 montes. Se quiser anotar, anote que para você não se perder na poeira, porque é uma tendência de alguém se perder. Se a sua memória é excelente, maravilha, não anota. Mas se não é, anota. Senão, vai dar um duplo BO. Perfeito. E os 10 chifres? Qual seria o significado pelo texto que acabamos de fazer a leitura? E os 10 chifres? Seriam Repita.
10 reis. Anotaram então? 7 cabeças, 10 montes. Perdão, 7 cabeças, 7 montes. 10 chifres, 10 reis. É o mesmíssimo significado que temos para aplicar tanto para o texto de Apocalipse 12, que estamos aqui estudando, como para o capítulo 17, que ainda lá na frente vamos estudar. Mas é o mesmo significado. Ok. Então, Apocalipse, tanto o capítulo 12 como o capítulo 17, está falando de uma cidade que repousa em cima de 7 montes. Qual a cidade que você já ouviu falar no mundo que está em cima, repousando, ou foi construída em cima de 7 montes? E eles têm nomes, que é o mais interessante, né? Itália, Mas qual a cidade? Itália é o país, mas qual a cidade exatamente, especificamente? Roma. 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 Vou dar 40 aí para o irmão Ednilson. Irmão Ednilson, leva para casa 40. Irmão Ednilson, vai para a cama hoje com um sorriso nos lábios. Aqui está falando da cidade de Roma. Agora preste atenção em Apocalipse. Olha que interessante, né? E viu-se outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, esta mulher, que é a nação de Israel, vai sofrer ataques de um governo que vai estar sobre a cidade de Roma. Essa é a interpretação correta do texto, porque, como já acabamos de ler em Apocalipse 2, 3, as 7 cabeças são 7 montes, os 10 chifres são 10 reis. Mas o que vai acontecer exatamente aqui com Israel? A cidade de Roma, no tempo da tribulação, ela vai ser a sede da União Europeia. Repito, a cidade de Roma, no tempo da tribulação, vai ser a sede da União Europeia. Hoje, a sede da União Europeia está em Bruxelas, capital da Bélgica, mas já está havendo um movimento nos bastidores, não sei se alguém está acompanhando isso na mídia, tá? Mas está muito sutil. Estão fazendo de tudo para transferirem a capital da União Europeia de Bruxelas, Bélgica, para Roma, na Itália. Por quê? Porque o anticristo vai governar de lá, plenamente. Aqui fala de 10 chifres, que, como já entendemos em Apocalipse 17, 12, são 10 reis. Quem são esses 10 reis? Serão os 10 países da União Europeia que vão entregar o governo, tanto da Europa como do planeta Terra, nas mãos do anticristo. Só que a União Europeia hoje contém 27 países. Então vai acontecer algo muito violento daqui para frente, que vai mexer com o cenário da União Europeia, e a União Europeia vai perder 17 países membros. Já perdeu um, que é o Reino Unido da Grã-Bretanha, a Inglaterra. Perdeu um. Agora falta perder mais 17. Quando perder os 17, vai chegar um número de 10. Na Bíblia, o número 10, anote aí em algum lugar, para você não se esquecer, é o número das coisas completas. 10. 12 é o número do governo perfeito, mas 10 é o número das coisas completas. Opa! Então estamos agora identificando que Israel vai sofrer ataques de um governo que vai proceder da cidade de Roma. Versículo 4. Sim. Então talvez baseado nesse texto, então, é que muitos acreditam, então, que o anticristo é o Papa. Sim, mas entenda que o Vaticano não está dentro da cidade de Roma. O Vaticano está ao lado. Ao lado. É só pegar o mapinha que vocês vão descobrir. O Vaticano não está dentro da cidade de Roma. O Vaticano é um estado político, é um dos menores, se não o menor estado político do planeta Terra, com 27 quilômetros quadrados, e ele está encravado dentro da Itália.
Oh, mas não está dentro de Roma. Olha a confusão, muita gente confunde isso, que Vaticano e Roma é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmãos. Se alguém que tiver documentos no ano que vem puder me acompanhar numa viagem que eu vou fazer, né, para recorrermos os lugares bíblicos, eu vou mostrar a vocês a divisão, a fronteira entre Roma e o Vaticano. É coladinho, ó, lado a lado. Só que tem uma divisa, né? Tem uma barreira que diz: você está deixando a cidade de Roma e entrando no Estado do Vaticano. Oh, então muita gente fala errado. Não. O Vaticano não está em Roma. O Vaticano está encravado, colado no Estado italiano, mas ele está coladinho também com a cidade de Roma, ou seja, ele não faz parte da cidade de Roma, mas ele está encravado. Consegue entender isso? Está encravado, né? Ou seja, seria como uma bolinha cravada dentro de um corpo grande, chamado Itália, mas é um estado independente, um estado que não depende do governo italiano, né? O Estado do Vaticano, ele tem o seu próprio governo. Por isso que o Papa da Igreja Católica não é apenas um chefe espiritual, é um chefe político, tanto que tem embaixadas, né, do Vaticano em todos os países do mundo, né? Não sei se você sabe, em Washington, aqui nos Estados Unidos, tem a embaixada do Vaticano. Em Brasília, né, tem uma embaixada do Vaticano. Em Buenos Aires, capital da Argentina, tem outra embaixada do Vaticano. Quase todos os países do mundo existe uma embaixada do Vaticano, olha só, e uma embaixada do Estado italiano, que representa a Itália, tá bom? É importante deixar isso bem claro para não haver confusão. Vamos lá no versículo 4. Esse 4, então, é bem louco, bem confuso. E a sua cauda, a cauda de quem? Do dragão, de Satanás, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Gente, aqui é uma completa loucura, mas a Bíblia trabalha com isso. O versículo 4, ele dá uma volta no tempo. Ele regressa milhões de anos e depois volta outros milhões de anos na frente. Como é que é isso? Vou repetir o texto. E a sua cauda, cauda de quem? Presta atenção, do dragão. Estão me acompanhando? Levou após si o quê? A terça parte do quê? Das estrelas do céu. Aqui não é literal, aqui é simbólico. Na verdade, é figurado. Estas estrelas representam os anjos do céu, as miríades celestiais. E pelo que nós sabemos, baseado lá em Isaías capítulo 14, pode anotar aí? E Ezequiel capítulo 28, aqui se trata de Satanás seduzindo um terço das miríades celestiais. Satanás está então seduzindo ou derribando um terço dos anjos do céu e lançou sobre a terra. Uau! Isso quer dizer que eles perderam o seu lugar de autoridade, como diz a epístola de Judas, se não me trai memória, no versículo 17. Mas a confusão aumenta, porque diz aqui que o dragão parou diante da mulher. Quem é essa mulher? Volto de novo. Israel. Mas na verdade aqui está representado por quem? Por Maria. Ah, peraí. Quem ameaçou Maria com respeito a Jesus? Vocês se lembram? Na Bíblia fala de que alguém ameaçou Maria em relação ao Senhor Jesus. Herodes. Herodes o Grande. Maravilha, irmã Angélica. Irmã Angélica tá ligada. Tomou hoje um garrafão de Red Bull, daqueles, ó, caprichado. Parabéns. Herodes o Grande. Então, aqui o dragão assume a representação de Herodes o Grande, né, que lançou aquela matança dos inocentes, né, dos meninos abaixo de 3 anos de idade. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse um filho. Aí o versículo 5, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com a vara de ferro. Esse varão a gente não precisa nem fazer muito esforço.
está se referindo a Jesus Cristo no seu governo milenar. Nós vamos estudar sobre o milênio, porque Jesus vai governar com vara de ferro no milênio. Você vai saber quando a gente entrar na parte do milênio, né? Essa é uma linguagem figurada, mas que tem uma aplicação muito interessante dentro do plano de Deus no desenvolvimento do governo de 1000 anos do Senhor Jesus na Terra. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui é outro simbolismo bem curioso, né? Que, na verdade, Jesus não foi arrebatado para ser poupado da matança dos inocentes provocada por Herodes. O que aconteceu com Jesus? Alguém se lembra? Herodes não alcançou nem a matar a Maria, nem a Jesus, mas houve alguma coisa. O que aconteceu com Jesus? O pai de Jesus levou para o Egito. Os pais de Jesus o levaram para o Egito. Então, essa é a aplicação deste texto. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, ou seja, Jesus seria levado, não é? Por direção do Espírito Santo pelos pais de Jesus até o Egito. Versículo 6, continuamos com a mulher. E a mulher fugiu para o deserto. A mulher aqui continua sendo Israel. Mas aqui muda o cenário completamente, é outra época, é outra parte da história. E a mulher fugiu para o deserto. O texto grego traz uma palavra hebraica, Negev. Negev. O Negev é um deserto que está no sul de Israel, cruza Israel e a Jordânia, num formato perpendicular ou diagonal, onde já tinha um lugar preparado por Deus e para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Eu vou repetir. Quanto tempo essa mulher será alimentada? Por quanto tempo? 1260. Vamos lá. Corresponde isso em meses ou anos. Vamos lá. Quem é bom de matemática aí? 3 anos e Em meio. meses, com quanto tempo? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses e Dá com quantos 3 meses? anos de 360 dias, né? Não o Sim, nosso mas de 365. Exato, exato. Estamos no calendário bíblico, né? Que é o mesmo Sim. calendário judaico, né? Não vamos trabalhar com o nosso calendário juliano-gregoriano que não fecha as contas. E em meses, seriam quanto tempo? Em meses, esses 1260 dias. Aí peguei vocês. 42? 42. Ô, pastor Jurandir, salvou a pátria. Ei, começou a chover agora. Glória a Deus. 42 meses. O que lembra, então, esse período? De 42 meses ou 3 anos e meio. O que lembra vocês? Lembra alguma coisa dentro da escatologia? Tribulação, grande tribulação. Tribulação e grande tribulação. Mas aqui especificamente, é a segunda parte da tribulação. Especificamente, a grande tribulação. Vamos agora dar uma viagem rápida a Isaías, capítulo 16. Rapidinho. Agora nós vamos fazer a ponte em Isaías capítulo 16. Meu Deus, fala sério. Isaías capítulo de número 16. Preste bastante atenção. Eu vou ler do versículo 1 ao 5. E isso aqui é lindo demais. Isaías 16, 1, 2, 3, 4 e 5. Ele vai dar a explicação mais clara do que esse deserto para onde essa mulher ou para a nação de Israel fugiria ou fugirá. Isaías 16, 1. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Versículo 3. Toma conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados, e não descubras os vagueantes. Versículo 4. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe.
Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Que o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Versículo 5, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade, e um que julgar e busque o juízo e se apresse a fazer a justiça. O que é isso? São os 144 mil judeus que fugirão para o deserto do Negev, para uma cidadezinha lá na Jordânia, no sul da Jordânia, chamada Petra. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Petra, anote aí, Petra, está nos slides. E as 144 mil testemunhas judias serão protegidas pelo próprio Deus da fúria do destruidor. Quem é o destruidor? O anticristo. O anticristo vai desferir uma fúria louca para acabar. Vai tentar destruir aos 144 mil, mas não vai conseguir, porque inclusive essa cidade já está preparada para receber os 144 mil. Aqui está ela. Nós vamos entrar daqui a pouquinho no período da tribulação, né? Nós vamos agora entrar nesta parte bastante interessante, mas aqui está a cidade de Petra. Ó. Essa é a cidade de Petra, onde os judeus se refugiarão na grande tribulação. Eu já estive lá, irmãos, é uma coisa impressionante. A altura até o topo dessa entrada, que prefigura ou imita a uma entrada de um templo, é de quase um prédio de 2,5 andares. Isso aqui foi construído ao longo de mais de 75 anos. Tomou-se mais de 75 anos para ser construída toda essa estrutura, mas o mais impressionante não é essa estrutura, não. É lá dentro, ó, lá dentro. Lá dentro são seções de cavernas, são várias cavernas, várias. E todas elas têm uma espécie de um filtro para receber a iluminação solar. Essa pedra que você vê aqui meio avermelhada, alaranjada, é chamada de basalto. Ela é porosa, mas tem uma resistência de mármore. Veja que interessante. E ela filtra a luz como fosse algo de acrílico. É interessantíssimo. Lá dentro cabem mais de 200 mil pessoas. O governo da Jordânia, recentemente, por medo de ataques terroristas, fechou o acesso ao público, tá? Mas ele vai ser reaberto, consequentemente, para receber aos 144 mil que vão fugir pela direção do Espírito Santo até chegarem aqui e estarem protegidas lá dentro. A menção da cidade de Petra é em grego, está aqui, ó. A cidade de Petra está no sul da Jordânia, é aqui o Rio Jordão e do outro lado Israel, mas ela está nesse texto que acabamos de ler, em Isaías 16, 1-5. O Salmo 69, verso 9, também faz essa mesma menção. Ezequiel capítulo 20, versos 35-38, Daniel 11, 41, Daniel 12, 6, 13, 14, Jeremias 40, 11, 12 e Apocalipse 12, 6, que acabamos agora de ler. Então, essas são as menções da cidade de Petra nas Sagradas Escrituras, que no hebraico ela é tomada como Selá. Bom, são 15 para as 10, vamos dar então um pontapé inicial para nós falarmos do período da tribulação. Vamos lá. Estamos aqui vendo o mapa da tribulação. Como será? 7 anos no seu total, mas divididos em 2 partes iguais, de 3 anos e 6 meses, ou de 42 meses, ou de 1.260 dias para cada uma destas 2 partes. Na primeira metade da tribulação, haverá 2 eventos. A abertura dos 7 selos, descrita em Apocalipse capítulo 6, e o julgamento das trombetas, descritos em Apocalipse capítulo 8 e 9. O texto grego sugere a ideia de que vão ser fatos
alternados, ou seja, para a abertura de um selo, o toque de uma trombeta e assim sucessivamente. O texto em português, o texto em inglês não traz esta ideia, mas no texto grego, sim. Ao contrário, na grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, os julgamentos das taças ou o derramamento das 7 taças da era de Deus, descritos nos capítulos 15 e 16 do Apocalipse, aí sim vão ser sucessivos. Termina uma praga, uma taça, cai outra taça, terceira taça, quarta taça, e assim por diante. O arrebatamento da igreja, na maioria das vezes, ele é ensinado primeiro, antes do julgamento dos selos e das trombetas, por isso que está nesse gráfico. Mas quando nós lemos aqueles textos que já lemos lá atrás, tá? De 1 de Tessalonicenses 4, 16, 17, de 2 de Tessalonicenses 2, 3, e de 1 de Coríntios 15, 51, 52, muda tudo. Então, o arrebatamento dentro desses textos não pode estar aqui. Então, ele vai acontecer em algum momento aqui, no início da primeira metade da tribulação. O anticristo está aqui, ó, de pé no meio, por quê? Porque daqui para frente ele vai revelar quem ele é. Ele vai ter o governo com toda a fúria sobre o planeta Terra. No derramar da última taça da ira de Deus, aí Cristo regressa com a igreja glorificada para evitar a destruição da nação de Israel através da batalha do Armagedão, que vai estar acontecendo aqui, ó, bem no finalzinho. Agora nós vamos passar para o outro gráfico, o qual eu enviei hoje a vocês, para a gente ter, já para começar a falar da tribulação. Acho que a gente vai gastar 2 aulas falando só da tribulação. Hoje é só o pontapé inicial, porque essa é uma parte que também gera um pouco de confusão, tá? Mas deixa eu só mostrar o que nós vamos desenvolver com mais propriedade na próxima aula. Vamos entrar então no segundo gráfico. Isso. Deixa eu entrar no segundo gráfico que eu vou mostrar a vocês. Deixa só mudar aqui a página. Isto, deixa eu ver aqui se eu consigo virar. Eu tenho que virar aqui a página. Só um momentinho. Isso, perfeito. Perfeito. Todos estão enxergando essa parte? Todos estão enxergando? Sim ou não? Alguém me ajude. Alguém está enxergando? Isto, perfeito. O tempo da igreja é esse tempo que nós estamos vivendo. Estão olhando aqui, é o tempo que nós estamos vivendo. Dentro desta linha, estamos dentro do arrebatamento, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. A ressurreição dos mortos em Cristo, que vai acontecer no momento do arrebatamento. A grande tribulação, ou tribulação, né? Porque alguns teólogos acham que grande tribulação serão os 7 anos, mas o correto é apenas a segunda parte. Todo o período de 7 anos será chamado de tribulação. Cristo voltará fisicamente com a sua igreja no evento da Batalha do Armagedon. No meio, se vocês estão observando, Israel vai quebrar o pacto com o anticristo. Israel, então, passa a ser julgado na segunda parte da tribulação, que é a grande tribulação, mas é restaurado. Depois, antes que Cristo entre governando, Satanás vai ser preso. Entra o governo de 1000 anos, Satanás estará preso. Ele será solto por um breve espaço de tempo para enganar as nações e vai se deflagrar uma outra última batalha, Gog e Magog. Depois vai ter a ressurreição dos mortos sem Cristo, diante do grande trono branco. Estes serão enviados ao lago de fogo e enxofre. Entra novos céus e nova terra e o estado eterno futuro. Na próxima aula eu vou falar sobre as visões ocorrentes teológicas com respeito ao arrebatamento. Vamos falar sobre a corrente pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista.
A maioria de nós pentecostais somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas e pré-milenistas, ou seja, cremos na saída da igreja da terra antes da grande tribulação, cremos no dispensacionalismo, que eu já falei em aulas anteriores, e cremos no pré-milênio, ou seja, que o milênio vai ser logo em seguida da grande tribulação. Existe uma visão pós-tribulacionista que ensina que a igreja vai viver a tribulação e vai passar por ela, por todos os 7 anos. Uma coisa estranha, usando até textos bíblicos, mas nós vamos estudar essa visão e chegar à conclusão que ela carece de alguns importantes apoios e subsídios da própria Bíblia. Depois tem a visão pós-milenista. Depois tem a visão amilenista, que não acreditam no milênio. E depois a visão radical pós-tribulacionista pré-milenista. Esse segundo gráfico aqui é a mesma coisa, ó. Pré-milenismo, pós-tribulação, pré-milenismo e pós-tribulação, pós-milenismo e amilenismo, tá? Isso a gente vai estudar com todos os detalhes na próxima aula, né? Porque isso aqui é algo realmente difícil, mas é interessante que todos nós tenhamos uma visão de todas estas correntes. E porque nós, pentecostais, na sua maioria, somos pré-tribulacionistas, ou qual a razão dentro da palavra de Deus que nos leva a crer que a igreja não vai passar na tribulação? Eu mandei esse suplemento lá no grupo, por favor, tenham ele salvo, porque a gente vai trabalhar bastante com esse suplemento. Se você puder lê-lo em casa, esse suplemento vai ajudar você a enxergar pela Bíblia essas 4 correntes. Por que os pós-tribulacionistas são tão agarrados com a ideia que a igreja vai passar na tribulação? Porque eles usam textos bíblicos, só que de maneira fora de lugar e fora de contexto. A mesma coisa as outras correntes, não é? A mídia tribulacionista, enfim. Mas, repito, não estou aqui para defender uma corrente, mas a maioria de nós, por questão de coerência bíblica. O que é coerência? Existem mais textos que apoiam, comprovam e apontam que definitivamente a igreja não vai experimentar. Uma coisa é experimentar, outra coisa é ver o início, presenciar as primeiras horas ou até dias da tribulação. Nós temos 7 minutos para fechar a aula. Quero deixar aberto para perguntas. Pastor, muita coisa, muita informação, vai dar um piripaque na minha cabeça. Não vai dar, não. Se não deu na minha, com 64 para 65, não vai dar na sua, que tá fresquinha. Seu hard drive está mais limpo do que o meu. O meu, ó, tem que limpar ele todo dia. Todo dia eu tenho que fazer renovação. Se não é Deus na minha vida, irmãos, se você pode não acreditar o que eu vou dizer, eu já teria, ó, tido 3 parafusos. Mas é Deus que guarda a minha mente, né? Não é brincadeira, não. Essa aqui, ó, tá cansada. Tá? Eu estou usando desde os 2 anos de idade. E desde os 2 anos eu estou usando, né? Comecei a ler e escrever com 2 anos e vamos embora. E estou aqui, 62 anos de pé, pela bondade de Deus, usando a minha mente, né? 2 de setembro estou fazendo 65. E que Deus me dê graça. Vamos lá, gente. Perguntas, dúvidas. Não é possível que você não tenha perguntas ou dúvidas depois dessa enxurrada de informação. Eu tenho certeza que está coçando. Vamos lá. Você tem 7 minutos. Está tudo 100% esclarecido, está tudo maravilha. Irmão Marcos Tavares, irmão Marcos Tavares, irmão Ednilson. Irmão Marcos que levantou o dedinho primeiro, depois irmão Ednilson que entrou encostando. Irmão Marcos, por favor, lança aí a sua pergunta, dúvida ou até mesmo abordagem. Seu áudio está fechado. Abre-o, por favor. Abre-o, por gentileza. Deixa o Edmilson falar, depois eu falo, porque a minha não está relacionada a essa aula.
Não está relacionado. Perfeito, tranquilo. Ednilson, solta a sua. Na verdade, são duas. A primeira, quando a cauda do dragão arrasta a terça parte das estrelas que está no céu. Essa cauda aí seria um falso ensino, uma falsa influência que essa cauda. Essa cauda é a ação de sedução que Satanás teve lá no céu com, com 1/3 das miríades celestiais. Entenda que o Apocalipse aqui está trabalhando com uma linguagem figurada, entende? E o que é figurado não pode ser interpretado ao pé da letra. Então nós temos que conhecer os códigos bíblicos adequados, apropriados, para trazermos a correta interpretação. Eu creio que o irmão está percebendo, né, que entender o livro do Apocalipse e entender profecia bíblica não é uma tarefa fácil, é uma tarefa realmente difícil, mas nós estamos trabalhando assim, pouquinho a pouquinho, para irmos aos poucos identificando os códigos, não é? A Bíblia trabalha com muitos códigos. Essa matéria, ela vai ser conhecida com maior profundidade para aqueles que entrarem conosco no bacharel em teologia, ela é lá na frente, né? Vocês vão ter que fechar o básico, vão ter que continuar no médio, e aí chegar lá no bacharel com tipologia. Aí, irmãos, vão ser 2 meses só estudando tipologia bíblica. Já pensou? Tipologia. Sua mente vai ficar cheinha de tipos. Aí você vai entender muita coisa baseada em figuras que a Bíblia Sagrada nos traz, e elas são difíceis, irmãos. Não pense que eu aprendi isso assim, ó. Levou para mim. Para alguns aqui vai ser assim, num estalar de dedos, mas para mim levou um certo tempinho, entende? Porque depende muito de você estar, ó, lendo bastante e fazendo as conexões através dos textos. Mas a cauda, na verdade, aí é a ação de sedução, né? Cauda, ela tem o poder de fazer o quê? De envolver, não é verdade? De envolver, de amarrar, de apertar, e é o que Satanás faz quando seduz as pessoas através das falsas religiões, das seitas e das heresias. Ele aperta, ele é sutil, né? Ele envolve, certo? Não tem aquele ditado, cuidado com o abraço do urso. E o urso, irmãos, dá um abraço que não é brincadeira. Já vi um urso na minha frente e com os braços abertos. Sai de mim, meu amigo. Eu não quero receber outro abraço, não. Recebo o abraço de minha mãe, de minha esposa, do meu filho. Agora, você vê um bicho enorme daquele de pé, em New Jersey, né? Inclusive, quando eu morava em Delran, onde mora a nossa irmã ali perto, em Sinaminso, Eu nunca morei me um ano em New esqueço. Jersey, né? Conhece ali aquela área? Aquela área ali, Conheço. Jesus da Lembrando, glória, né? Riverside. Riverside é perto de Sinaminson e de Delran. Eu morei em Delran, eu saí um dia para caminhar, e, irmãos, estava lá um baito de um urso, não era cria não, era a mãe. Eu falei, não, avó, a mim você não me vai abraçar não, tô fora. Eu saí assim, correndo. Depois veio o corpo de bombeiros, né, porque já tinha 2 condomínios daquela área, já tinham detectado a presença daquele urso, e eu me lembrei de Satanás, né? Satanás é dado também a fazer algo parecido, né? A abraçar com sutilidade para seduzir e sufocar. A segunda, irmão Ednilson, pode soltar aí a segunda. A segunda é o livro que refere à Bíblia Sagrada, que o nosso nome vai estar escrito nele. Seria esse que está selado com 7 selos ou não? Ou tem um outro Não, livro? não. O livro da vida, sim. Veja bem que é interessante deixar isso bem claro. O livro da vida, ele contém o nosso nome, indicando que estamos no estado pleno e completo e definitivo de salvação. Quem conhece o conteúdo do livro da vida? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não conheço, o irmão não conhece, ninguém não conhece. Por isso que está escrito lá. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas para mim e para o irmão, ou para cada um de nós, não é difícil entendermos que o nosso nome, pela grande misericórdia de Deus, baseado no sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, já está lá. Por fé, cremos que os nossos nomes já estão lá, definitivamente escritos no livro da vida. Não é como o pastor que pregou algum tempo atrás. Ah, eu pequei, aí vai o anjo, passa uma borracha no nosso nome do livro da vida. Eu me arrependi, voltou, o anjo escrever de novo.
Eu vi uma pregação das mais loucas, né? Era o anjo borrador, ele borrava, escrevia, borrava, escrevia. Peraí, que anjo é esse? Pobrezinho, né? Sofre. Esse anjo sofre. Devia estar no purgatório, não no céu. Entende? Então não tem essa do anjo apagar, escrever, apagar, reescrever. Isso é uma loucura, uma doideira, não tem base bíblica. Mas uma coisa é certa: nós, pelo Espírito Santo e por fé, já cremos, eu creio. Irmãos, sou um pecador igualzinho a vocês, mas por fé eu creio que o meu nome já está escrito de forma final no livro da vida. E eu não vou herdar o lago de fogo e de enxofre. Estou fazendo isso aqui, ó. Ó, ó, a minha parte, para quando chegar o dia do arrebatamento, eu subir. E estou lá. Irmãos, o negócio é sair dessa terra, é participar do arrebatamento. E, pastor, isso que não participaram do arrebatamento, já falei para vocês, vai ter que morrer como mártir da tribulação. Mas o importante é que a gente vai ser salvo. A nossa salvação, irmãos, na verdade é um mistério. Mas dentro de nós, eu creio que o Espírito Santo, e a Bíblia me mostra isso na carta de Paulo aos Romanos, que o seu Espírito testifica no nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, uma coisa é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Outra coisa, irmã Ednilson, eu vou abrir e fechar rapidamente o parênteses, porque o nosso horário já estourou, já são 10:02, e diz lá no livro do Apocalipse, quando Jesus está endereçando as cartas às 7 igrejas, que ele nos vai dar um novo nome e escrito numa pedrinha. Lembra-se disso? Isso quer dizer que lá no céu eu não serei Luiz Prestes. Como é que é? Eu vou ter outro nome. Quando eu chegar lá no céu, eu vou ganhar uma pedrinha branca e vai estar o meu novo nome. Meu Deus! Ednilson é aqui na terra. Lá no céu é outro nome. Jurandir Alves é aqui na terra. Lá é outro nome. Nossa irmã Aline Barbosa de Oliveira é aqui na terra. Mas lá no céu, quem sabe? Raquel, Ruth, Isabel, eu não sei, mas é outro nome. Irmã Angélica, aproveita o seu nome aqui na terra. Lá no céu vai ser outro nome. Evaldo, vai ter o nome mais bonito que já tem. Irmão Marcos, seu nome já é bonito, né? Seu nome significa grande martelo, mas lá no céu vai ser outro. Mais bonito ainda. William, oh meu Deus, que vem de Guilhermo. É bonito, mas lá no céu é outro nome. Todos nós teremos um novo nome lá no céu. Victor, que significa vitória ou vitorioso, lá no céu vai ser outro completamente diferente. Então, irmãos, essa parte nós vamos estudar mais à frente para a gente avaliar e entender como é profundo, né, o que a palavra de Deus aqui nos revela. Eu acredito que eu consegui, de momento, responder as perguntas do nosso irmão Ednilson. Alguém mais com uma rápida pergunta, porque já são 10:04? Alguém mais? Pastor, Ninguém? tem Sim, uma. Eu já ouvi largue. as pessoas dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. E o que é que isso... Aonde está escrito isso? Não, eu queria ver na escritura. A questão é provar isto na escritura, tá? Jesus disse com muita clareza: o que perseverar até o fim será salvo. Esta de salvo uma vez, salvo para sempre, é uma doutrina presbiteriana, uma distorção de 4 textos feitas por Jean Calvin, né, um teólogo de origem francesa, que infelizmente, né, ele distorceu a interpretação de 4 textos bíblicos. Se houver uma possibilidade, na próxima aula eu vou abordar um pouquinho sobre isso, bem rápido, para vocês entenderem quais são os 4 textos que Calvino distorceu a sua interpretação e jogou essa ideia que emplacou no coração de milhões de pessoas que são adeptas, né, como presbiterianos, alguns metodistas e batistas, ao salvo uma vez, salvo para sempre. Em outras palavras, salvação se perde. Custa se ganhar, mas se perde assim, ó, um estalar de dedos. E não pense que não, porque a Bíblia deixa bem clara, né, que salvação, sim senhor, se perde. Que o nosso Deus nos ajude, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder, a batalharmos. Eu vou fechar essa aula com o texto de Judas, versículo 3, né? Para deixar pelo menos não no ar, mas um pouquinho iluminado na mente da nossa irmã Aline, na mente dos irmãos, que salvação, sim, se perde e como? Com uma facilidade muito grande. Judas, versículo 3. Livrinho pequenininho, lá antes do Apocalipse.
Judas, versículo 3. Se você puder ir até ele e anotá-lo, é muito pequenininho, mas fala tudo. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso quer dizer que a Bíblia fala de 8 tipos de fé. Se eu tiver oportunidade, até o fim destes 3 módulos de escatologia, eu vou falar dos 8 tipos de fé. Mas o mais importante tipo de fé que Deus nos deu pelo seu Espírito chama-se a fé salvadora. A fé que nos levou a aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E esta fé, diz esse texto de Judas, versículo 3, ela foi dada uma única vez, para mim, para o William, para o Evaldo, para o irmão Ednilson, para a irmã Aline, para cada um de nós. E nós temos que batalhar por essa fé. Temos que lutar por essa fé. Temos que clamar ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a preservar e a guardar esta fé. E esta fé que o diabo arranca de muitos. Porque tem desviados que nunca mais voltam aos caminhos do Senhor. Porque o diabo conseguiu, na vida destes, arrancar de uma vez esta fé. Quando se arranca essa fé, não tem volta atrás. Então, que Deus tenha de nós misericórdia, que nós lutemos com a graça de Deus para a preservação desta fé. Amém, irmãos? Vamos fechar nossa aula, porque se deixarmos, vamos até as 11, meia-noite, 1 da manhã, e aí, aí a coisa não vai ficar boa para vocês, nem para mim. O Espírito de Deus ministrou, falou alguma coisa aos nossos corações através desta aula? Amém. Não falou? Ô, papai! Vamos ter que chamar, vamos fazer um apelo à salvação. Falar, sim, falou, glória a Deus. Meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Próxima aula, 22 de agosto. Já repito, o trabalho de homilética está prorrogado para 30 de agosto. Dúvidas que você tenha, precisa de uma pequena ajuda, um pequeno empurrãozinho, faça contato conosco, tá bom? Estou à disposição para ajudar vocês, tá? Não posso dar as respostas, mas empurrar vocês para encontrar as respostas, conte comigo, tá? Dia 30 de agosto, então, para aqueles que precisam fazer o trabalho de homilética, não se esqueça, não terá outra data. Em caso extremo, como eu já falei, se ninguém conseguir fazer, ou se algum aluno não conseguir fazer, então serei obrigado a dar uma provinha de 12 questões no plano teórico, baseado no conteúdo teórico da apostila. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né? Jesus está às portas. Jesus está às portas. Às vezes eu penso, será que nós vamos conseguir fechar esse curso básico em teologia? Como diz o irmão Marcos, ele está tão próximo que daqui a pouco, o arrebatamento vai resolver tudo. Se você acha que os seus problemas são grandes nesta terra, tem muita gente com muito problema, né? Mas não pense que o arrebatamento, em parte, o arrebatamento vai ser uma solução para muitos de nós, mas para outros vai ser um grande problema, porque infelizmente não terão a oportunidade, né, que nós teremos, né, ou que muitos terão de estarem já na presença de Deus. Pastor Jurandir vai abrir o seu áudio, por gentileza, e nos agradecer pela aula de hoje. Eu quero agradecer a você que pôde estar conosco, ao William, o Evaldo, irmão Ednilson, irmã Aline, pastor Jurandir, irmão Marcos, irmã Angélica, irmão Victor. Alguns alunos, infelizmente, hoje não puderam estar presentes por várias situações, mas muito obrigado, Deus os abençoe. Esforcemos-nos, na medida do possível, estarmos juntos na próxima aula, dia 22 de agosto, vai ser a nossa quarta e penúltima aula do módulo 1. Tá? Então, estaremos entrando na quarta aula do módulo 1, depois mais uma aula, e o módulo 2 começamos no dia 5 de setembro. Muito obrigado, Deus os abençoe. Não se esqueçam de ler, por favor, leiam isso aqui com atenção. Não se esqueçam também de fazerem as perguntas do questionário para adiantar, né? Porque vocês vão entregar essas perguntas no finalzinho, depois do dia 7 de novembro, mas não deixa para a última hora não, já começa a trabalhar em cima das respostas a estas perguntas. Pastor Jurandir, orando e agradecendo a Deus, por gentileza.
Pai amado, te damos graças, Senhor, nessa noite pelo aprendizado e por tudo aquilo que o Senhor tem Aleluia. feito e realizado através, Senhor, do nosso professor. Estamos com o coração grato, Senhor, e ansiosos pela tua volta, pedindo apenas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos dê graça, Senhor, para suportar todos esses momentos que nós havemos de passar, o que passamos, e que indistintamente, Senhor, não seja a nossa força, mas a tua força em nós, Senhor, em todos os sentidos. Guarda nossa mente, nosso coração, guarda, Senhor, o nosso corpo físico, a nossa integridade, e que nós continuemos a batalhar pela fé, sabendo que é o Senhor que nos esforça, que nos ajuda. Aleluia. Nos dá graça em todas as coisas e abençoa, Senhor, a cada componente nesta noite. Que esse conhecimento, Senhor, seja fruto do teu Espírito em nós brotando para nos fazer mais fortes, para guardarmos a tua vinda e proclamarmos, Senhor, a todos para porfiarem, porque o Senhor está perto. Bendito seja o teu nome nesta noite, nos dá durante esta semana, Senhor, e até o fim dela, a tua preciosa presença em todo o tempo, Senhor. Nos desperta com sonhos, com visões, e que o nosso coração esteja sempre aberto para aprender, para te servir melhor. Que a tua graça seja sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fecharmos: seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina. disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade, compromisso, 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 disciplina. disciplina. Seriedade, seriedade, compromisso, Compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário e que que ele eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijão no coração de vocês. Obrigado a vocês que já puderam fazer o acerto da mensalidade do mês presente de agosto, e os que ainda não fizeram, tem tempo até o dia 31 de agosto próximo. Muito obrigado, Deus os abençoe, ótimo final de quinta-feira, ótimo final de semana, uma semana abençoada. Vejo vocês próxima quinta, 22 de agosto, se Deus quiser. Em 1 hora, nosso vídeo já gravado no nosso grupo aí dos alunos pelo canal do YouTube. Obrigado, a paz do Senhor a todos vocês.